Oi, gente, então eu vou trazer a vocês um pouco de consciência a respeito da constelação fluvial. Como ela acontece e por que o maior índice de divórcio dos casais são os abortos. São os filhos que não puderam nascer. A alma, a nossa alma, ela não, preste atenção, a nossa alma, ela não justifica, ela não tem razões para certo e errado, nem bom e ruim. Independente da forma com que aconteceu o aborto, muitas vezes o casal eles não conseguem mais se conectar. Fica um vazio entre o casal. E muitas vezes, a grande maioria desses casais se divorciam porque eles tiveram filhos que não puderam ficar. Então não podem mais confiar em si. A conexão entre eles, ela rompe. E tantos casais acontecem isso sem mesmo eles terem consciência, porque essa dinâmica, nossa alma não reconhece as razões. Quando um aborto acontece, quando uma vida não pode ficar, o aborto no sentido que eu quero trazer aqui, é daqueles filhos que não nasceram, tanto de interrompido ou não. Tá? Então, assim, quando acontece esse aborto, não significa que você não conseguiu, que foi espontâneo ou foi provocado. A alma não justifica, a alma não interessa nesse caso. Fica na alma da mulher, fica na alma do casal, uma sensação de vazio muito profunda, fica uma dor inexplicável. E a constelação, ela traz essa consciência do porquê que isso acontece. Por que tantos casais não conseguem mais ter confiança um no outro? Por que a lealdade ela é tão forte que ela traz um movimento e a pessoa ela perde o livre-arbítrio? A lealdade daquela pessoa, do homem ou da mulher, ela é tão forte que ela é movida a fazer algo. Não consegue fazer diferente. E os casais se separam. Deixa eu trazer aqui através do exemplo da constelação. A constelação fluvial, aqui eu trouxe a consciência a respeito do casal, né? Eles já se divorciaram e esse cliente ele quis entender qual que é a consciência, qual que foi o aprendizado disso. O que eu ainda não consegui trazer que os meus filhos estão querendo resolver por mim. E os filhos não aceitam o amor da mãe, não integram o amor da mãe, não se sentem autorizados a amar a mãe. Por quê? Houve uma traição. E os filhos tomaram a dor do pai. E quando há uma traição no casal, gente, eles são movidos por algo muito maior. Essa pessoa que chega, essa pessoa que se aproxima do casal, na verdade ela quer equilibrar, ela é movida a equilibrar algo que entre eles já não fluía mais. E eu vou trazer aqui para vocês a razão dessa traição. Então aqui está o cliente de verde. E o verde, na constelação familiar, após muitas dinâmicas, muitos estudos, muitas percepções, ela traz uma consciência de por você, mãe. Então, o que aconteceu na história da mãe que esse cliente ele já se sente movido em realizar? A mãe do cliente, ela foi traída antes dele nascer. Preste atenção. E esse cliente, ele foi traído pela esposa. Então, por você, mãe, eu tomo a tua dor. Olha que incrível. E repete o mesmo padrão da mãe. E apareceu um filho fora do casamento. E esse filho não tinha sido integrado. Esse filho nem sequer ele foi aceito, apresentado à família. Então há um movimento muito interno. Vocês percebem a dinâmica que acontece, a constelação, do porquê que as experiências acontecem? Então esse irmão,
que ele não foi apresentado à família, olha o preço que custou ele a vida. E esse cliente, ele perdeu a mãe muito cedo também. Ele era um adolescente, ele tinha 11, 12 anos. Então, assim como você, eu também senti falta de um pai ou de uma mãe. E aqui o pai entre os dois irmãos. Olha o que une. Aqui a esposa, a ex-mulher e a mãe. E aqui é para onde olha o casal, para a experiência que olha o casal. Tanto para esse irmão que não pôde ficar, que não foi reconhecido, quanto para um filho deles também que não tinha sido reconhecido. Eles tiveram 2 filhos que nasceram e antes deles casar, ela estava com uma suspeita de gravidez. E aconteceu um acidente aonde eles moravam e por conta desse susto, por conta desse estresse muito forte que ela teve, ela sofreu uma hemorragia. Ela sofreu uma menstruação muito além do normal. E ela tinha falado para ele que ela estava com suspeita de gravidez. E isso é algo que ele não lembrava, isso faz mais de 20 anos, mais de 30 anos. E ele não lembrava desse fato. E a gente incluiu aqui o filho e a razão das brigas, o vazio do casamento, da desconfiança. Olha que incrível as dinâmicas. E quando ele pôde, enfim, olhar para esse filho e integrar ele, o semblante dele mudou. Ele pôde trazer paz para o coração dele. Quando ele integrou o irmão também que não tinha sido reconhecido, ao preço que custou, para poder manter a saúde da família, para manter a família unida. Então, olha quantas dinâmicas acontecem num término de um relacionamento. Então, quando se consegue olhar o que está além disso, o que está além da briga, não foi só a briga. O que ocasionou? A briga, ele é só um portal que ele quer mostrar o que há atrás disso. Qual foi a razão, a força que moveu com que tudo isso acontecesse? Um filho deles que não tinha sido reconhecido e ficou esse vazio, essa desconfiança, ao ponto que ele não se sentia mais autorizado em olhar ela como mulher. Ele se sentia completamente separado também de Deus, como é muito religioso. O que acontece? Eu serei punido? Eu serei expulso? Eu não poderei mais pertencer na minha comunidade porque eu fui traído? Então, olha quantas dinâmicas acontecem num relacionamento que a pessoa se sente separada. E se sentir separada é uma dinâmica tão profunda. Cadê? Enfim, eu tinha a carta aqui para mostrar, mas quando se descobre qual que é a sensação, o porquê que esse cliente se sente separado da comunidade, se sente separado de Deus, ao ponto de ser perfeccionista demais com as coisas ao redor, e o dinheiro não fica o sentimento de escassez, o sentimento de não conseguir, o sentimento de falta, que todas as experiências da vida do cliente acabam se tornando muito fortes, porque tem medo que vai lhe faltar, porque um dia faltou. Então percebe quantas dinâmicas que acontecem na vida que movem os encerramentos, os ciclos. E como fazer isso para que não aconteça novamente, para que esse ciclo seja reconhecido, tenha um bom lugar e se encerre. Então a constelação familiar, ele traz essa abertura, traz essa dinâmica de integração. Beijo grande, até logo.